Pessoal, vamos lá então, vamos estudar agora, tá? Os deveres éticos do servidor público federal. Inicialmente, vamos fazer uma análise de uma ficha técnica. Como assim, professor? As principais características, a aplicabilidade, tá, desse decreto. O decreto 1171/94, pessoal, ele tem aplicabilidade, ou seja, ele é aplicado aos servidores dos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. O que isso quer dizer? Os servidores públicos da União e de suas autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública, esses servidores, eles devem respeitar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, tá? Da Administração Pública Federal. Então, olha só, além da União, aplica-se aos servidores das autarquias, das fundações públicas, da sociedade de economia mista e das empresas públicas. Além de aplicar também em relação aos órgãos da União, que são os ministérios. Os ministérios também, eles devem respeitar o Código de Ética do Decreto 1171/94, tá? Essa é a aplicabilidade desse Código de Ética. Continuando, olha só, pessoal, o prazo para a implementação da estrutura de vigência do Código de Ética. Como assim? Existe um prazo para implementar a estrutura de vigência do Código de Ética? Claro que sim, pessoal. Esse decreto 1171/94, ele começou a vigorar e estabeleceu um prazo para que a administração pública federal se organizasse através da constituição de comissões, tá? Para que aplicasse as regras éticas dentro de um contexto federal. Ele deu um prazo para a estruturação da administração pública federal no prazo de 60 dias. Dentro desses 60 dias, toda a estrutura para a aplicação desse código de ética tinha que ser finalizado. É o prazo que foi estabelecido pelo próprio decreto 1171/94. Além disso, olha só, ele estabelece que a comissão de ética, ela é composta por 3 servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego público permanente. Por que ele colocou cargo efetivo ou emprego público permanente? Sabe por quê, pessoal? Porque o emprego público, você sabe, a diferença do cargo efetivo para o emprego público é que o cargo efetivo, quem ocupa um cargo efetivo, ele tem a garantia do quê? Da estabilidade futura. O cargo efetivo, ele ganha a estabilidade depois de um prazo de exercício, tá? Depois de passar por alguns, pelo período probatório, pelo período estabelecido na Constituição. Esse cargo efetivo é aquele, tá, ocupado por alguém que ocupa esse cargo por ter feito um concurso público e tem estabilidade. E o emprego público permanente? Esse emprego público permanente, de acordo com o decreto 1171/94, se refere à sociedade de economia mista e às empresas públicas. Na sociedade de economia mista e empresa pública, claro, tudo que a gente está falando é federal, os servidores, eles não têm cargo, eles têm emprego público. Por quê? Porque eles são regidos pela CLT. Então, não é possível exigir que as pessoas jurídicas de direito privado, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, essas pessoas jurídicas de direito privado, elas tenham ocupante de cargo efetivo. Na verdade, elas têm, tá, ocupantes de emprego público. Essas pessoas que ocupam o emprego público, elas podem compor a comissão ética interna dessas pessoas. Então, não é possível exigir dentro dessas pessoas que ocupam cargo efetivo para compor a comissão. Por isso, a lei inteligentemente estabeleceu que pode participar da comissão de ética, tá, pessoas que ocupam um emprego público permanente. Tá? Então, é essa a ideia. Então, dentro dessa comissão, terá 3 servidores, que pode ser ocupante de cargo efetivo ou pode ser ocupante de emprego público permanente. Lembrando que emprego público permanente, a intenção do decreto foi criar essa comissão de ética dentro da sociedade de economia mista e empresa pública, porque lá a gente sabe, tá, os servidores, eles não possuem cargo público, eles possuem o quê? Emprego público. Beleza?